Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma alegria, uma honra e assim uma proposta, né, muito grande de estarmos aqui, porque a gente traz sempre, na medida do possível e do nosso entendimento, a boa nova, né? A boa nova é o Evangelho de Jesus. A boa nova é a verdade que haverá de nos libertar primeiramente de nós mesmos, até porque a sede, né, Antônio, dos nossos inimigos é dentro de cada um de nós. Então, num primeiro momento, temos nós que compreender quem somos e onde estamos, e depois, quem sabe, compreender, né, filhos de quem somos e realmente o que temos a fazer nesta grande jornada evolutiva que é a oportunidade que cada um de nós tem. E a boa nova de Jesus é tudo aquilo que está no seu evangelho. São ensinamentos, são linhas evolutivas que mostram a cada um de nós, de uma forma simples, né, o que devemos e o que não devemos fazer a partir do momento em que nós adotamos o evangelho como um instrumento evolutivo. Por quê? Porque enquanto na minha vida eu ando, né, pela cabeça dos outros, ou eu ando pela minha cabeça, é uma coisa. Agora, quando eu coloco na minha vida o Evangelho de Jesus, nas suas diretrizes, nos seus ensinamentos, muitas escolhas, muitas atitudes, muitos comportamentos meus não mais, né, vão atender os meus interesses. E eles vão estar, digamos assim, bitolados, vinculados, firmes, né? Nessa proposta que eu estou adotando na minha vida, que é buscar uma resposta e fazer o meu melhor em cima daquilo que nos é dado. Então, a nossa alegria sempre é podermos aqui trazer, né, essas grandes verdades para que elas também dêem um significado novo, né, e grande às nossas vidas. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. É bem isso, né? Bom dia a todos. O Evangelho é um conjunto de informações, no mínimo informações, mas que nos auxiliam a elucidar essas questões que é uma chave para que nós tenhamos uma vida com mais satisfação, mais plena, com mais sentido, porque o nome do programa nosso é Renascer. O renascer é uma necessidade, é mais que diária, ela tem que ser a cada instante. Nós deveríamos repensar o que nós estamos fazendo para fazer diferente, fazer melhor, fazer embasados numa proposta muito grande, uma proposta muito verdadeira. Mas a gente acaba não fazendo isso, né? Porque senão, se a gente não precisasse renascer, por que a gente precisaria continuar vivos se nós não mudamos, se nós não evoluímos dentro de um tempo que nos é oferecido? Nós estamos aqui para aprender, né? A gente sempre fala isso. A vida é uma grande escola, mas uma grande escola em que nós somos os alunos e precisamos nos dedicar para passar de ano. E o que é passar de ano? É agregar valores, valores aqui dentro, não valores aqui fora, valores materiais, porque esses aí a gente não transporta para uma sequência de vida, principalmente a questão espiritual ou até reencarnatória. São só as questões internas, o aprendizado que a gente faz. Então, renascer tem esse caráter, né, de eu preciso, como tu disse, a fonte dos nossos problemas, dos nossos inimigos, é dentro de mim mesmo. Eu preciso me dar conta disso, eu preciso observar esse foco e sanar ele. Não adianta eu fechar os olhos, fazer de conta que não existem, e continuar olhando para as coisas de fora e criticando. E vai sendo sempre assim, senão, então, o que a gente propõe
E não é nem nós, né? Nós estamos apenas transmitindo ideias muito maiores. As ideias de Jesus é o que a gente traz sempre para o debate. Ideias para nos auxiliar nesse processo, para nos tornar seres mais grandes no sentido espiritual. E usando sempre exemplos, né? É claro, Jesus é um exemplo lá em cima, mas entre ele e nós tem uma série de pessoas ou espíritos que reencarnaram e até alguns que estão encarnados. A gente tem que olhar as posturas e ver aqueles que a gente considera pessoas de valor, pessoas que devem ser seguidas, devem ser compreendidas, o exemplo delas, são pessoas que vivem melhor essa questão do Evangelho, compreendem melhor e colocam em prática. Então, ele não está encarnado entre nós, mas a ideia dele se dissemina através de muitos outros irmãos nossos que ele deixou como guias. É por isso que, né, nas palavras lá de Paulo, mataram o homem velho para que renasça um homem novo, né? Então, durante muito tempo, nós corríamos atrás daquelas questões básicas, né, das nossas necessidades, as questões materiais. E hoje nós já estamos também num tempo onde que isso tudo já se tornou um pouco mais, digamos, né, secundário. Então, a própria ciência evoluiu, o próprio conhecimento humano evoluiu, as pessoas têm que evoluir, e dentro dessa evolução, dentro dessa ressignificação, matar o homem velho é matar aquele homem material. E fazer surgir o homem novo, que é o renascer, né, é o homem espiritualizado. Mas é um homem que compreende o ambiente que ele está. É o homem que compreende a força da matéria, os atrativos da matéria, a necessidade da matéria, as leis da matéria. E como o Senhor, que ele se torna por conhecimento da própria matéria, né, ele passa a trabalhar juntamente com ela, onde ela não a o escraviza, né? Porque a partir desse entendimento maior de como funciona esse mecanismo, que esses nossos irmãos maiores vieram nos ensinando, né, ele pode ter, assim, digamos, um resultado muito maior, porque ele sabe onde ele está, ele sabe quem ele é e ele sabe o que ele está fazendo. Para nós termos uma ideia, só para nós termos uma ideia de noção de espírito e matéria, né, olha o que Jesus fez. Ele foi para a cruz. E aí o ser humano pegou o corpo dele, matéria, para a gente se salvar. E na realidade o que ele fez foi demonstrar que a matéria obedece suas leis, que ela é temporária, ela tem os seus limites e que acima da matéria existem, na casa do Pai, né, existem muitos aspectos energéticos, espirituais, que cabe a cada um de nós buscarmos, que cabe a cada um de nós construirmos dentro, que é o reino de Deus, e não simplesmente deixarmos de um lado passar tocado, toda essa oportunidade de conhecimento, e de um outro lado, muitas vezes, seguirmos cegos, que muitas vezes são mais cegos do que nós nessa questão, porque pregam uma coisa e fazem totalmente o contrário. Amam mais os seus interesses do que a Deus. Então não seriam pessoas ideais, né? Existem essas que tu acabou de falar, mas muitas não são. Por isso que essa questão evolutiva e a nível de conquista é particular. É particular. Cada um tem que se descobrir, né? Cada um tem que se auto-evoluir, porque não vem de fora, vem de dentro. Então, sim. De fora tem os instrumentos, né, materiais e espirituais que nos ajudam. A questão material. Eu boto na tua frente, por exemplo, um volume bem alto de alguma coisa que tu goste. Só que não vai te fazer muito bem. Então tu vai beber tudo aquilo?
Uma vez nós fazíamos isso por necessidade. Sim. Nós fazíamos isso até porque não tínhamos. E os Sim, próprios tá. animais fazem isso. Os animais fazem isso. Por exemplo, um predador, né? Quando o urso polar é um exemplo melhor. Quando ele pode, ele se empanturra. Ele come tudo aquilo que ele pode. Para, nas épocas difíceis, ele ter a nível de Uma gordura reservas. Nós não precisamos mais isso. Não precisamos mais, mas ainda agimos. Sim, só que agimos assim. Então aquela pessoa, ela sabe que ela tem problemas, digamos, de excessos. E ela não se limita. Ela não se dá um limite. Então, né, como é que tu vai fazer nisso tudo? Então é falta de conhecimento, é falta de posicionamento e falta de amor próprio. Né? Se tu tem problemas com açúcar, digamos, que é o resultado de excessos anteriores, quando eu te botar açúcar na tua frente, tu tem que te controlar, né? Tem que ter o limite. Tem que ter o limite. E saber o limite é muito fácil hoje, porque nós temos Todo um controle. muita informação que nos dizem daqui para lá é problema. Né? Então, por isso que é a boa nova, né? É um ensinamento libertador, onde que tu, dentro de uma estrutura, né, tu tem condições de fazer um belo trabalho, né? Um belo trabalho numa postura de bem, né? Numa postura de caridade, numa postura de luz, né? Como dizia Jesus, que brilhe a vossa luz perante os homens. E primeiro ele diz a questão da caridade, né? Faça os outros que gostariam que te fizessem. Então, tu gostaria que quando tu tivesse com fome te dessem comida? Sim, pois dê. É um primeiro momento. Agora, quando tu te agrega de verdades, quando tu fundamenta dentro de ti verdades, tu tens a luz da própria verdade. E por isso que ele diz que brilhe a vossa luz perante os homens. Ou seja, que brilhe a tua consciência perante as tuas escolhas. Pô, tu tem aquela caixa de bombom, né? Se tu buscar na tua consciência, tu vai dizer, não, posso até provar um que outro, né? Para não perder a prática, mas isso não me faz bem. Né? Então, mas brilhar a luz é uma coisa muito mais profunda, porque luz é conexão de alma. Né? É manifestação, né? Sim, o brilho de uma luz é uma alma conectada com a fonte e que pelas atitudes, pelo trabalho que ela faz, pelo espraiar, né, de energia que ela emana, é uma energia conectada com o princípio do amor do Pai, que é a questão da lei. Que já ouvimos e também já repetimos, né? Que todos trazemos a centelha divina, né? É como se fosse o DNA de Deus, a luz interna. Sim. Só que se nós não manifestamos essa luz, nós estamos negando a nossa paternidade e às vezes parece até que estamos demonstrando que somos filhos de outro. Porque se eu não manifesto o meu DNA, o que adianta, né? Então, e é interessante nesse sistema todo, tu falou ali do segundo mandamento, né? Fazer o próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo. Ele diz pra gente fazer o que a gente gostaria que fosse feito com nós. Não o contrário. Eu vou fazer aquilo que os outros me fizeram. Não é essa a medida, né? A medida é o que eu desejo. Ah, mas não vem na mesma proporção. Realmente não vem. Nunca vem. Mas tu é aquilo que tu faz, não aquilo que os outros fazem pra ti, né? Então como a gente falou em manifestação, tu tá te movimentando, tu tá demonstrando quem tu é pelo que tu faz, não pelo que tu recebe. É tudo é um jogo de ação e reação que a gente tem que pensar, e se tá reagindo de outra forma ainda, é porque, que bom, estamos ainda resgatando algumas coisas, né? Porque são necessárias, inclusive às vezes não é nem resgate, é só para testar a nossa, como diz num texto do Evangelho, testar a nossa obstinação em fazer o bem.
Vamos ver até quanto tu tem vontade mesmo de querer ser bom. Porque na primeira dificuldade a gente já... Tem no Livro dos Espíritos uma pergunta, né? Que diz, por que Deus permite que os espíritos nos induzam ao mal? E a resposta é belíssima, mas eu vou só colocar a primeira parte dela, né? Para que vos testem, né? Na constância e na perseverança do bem, no bem. Uhum. Ponto. Né? Ah, tu é bom? Tá, mostra. Certo, mostra. Mas o interessante também é assim, que a gente tem que ter um objetivo também, né? Então, o que me move, por que eu quero passar por um processo de renascimento? Por que eu quero, digamos, dar um passo evolutivo? Então, muitas vezes, tem coisas que vêm antes de outras coisas, que é aquilo que a gente sempre coloca, né? Eles chegam para Jesus e dizem, qual é o mandamento, qual é o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu não me lembro em que livro que é, se é no Livro dos Espíritos ou no Livro dos Médiuns, que ele diz assim, antes de tu querer ir adiante nessas coisas, tu tem que fazer para ti mesmo 3 perguntas básicas. Livro dos Médiuns. É Livro dos Médiuns? Uhum. Tipo, tu acredita em Deus? Tu acredita que tu é uma alma eterna? Tu acredita que, sendo uma alma eterna, tu reencarna? E depois ele diz, para qualquer de umas perguntas, se a resposta é negativa, para por aí. Fecha o livro e vai fazer outra coisa. E vai fazer outra coisa. Porque não é. Tu não vai entender. Vai lá pro Netflix. Tu entendeu? Porque tu não vai entender nada. Então, quer dizer, tu acredita em Deus? 99,99, para não dizer 100%, a resposta é sim. Aí eu faço a segunda pergunta. Mas em que Deus? Que Deus, Como é que é esse Deus aí? Então, esse Deus é todo ele quase fake, né? É um Deus que eu criei ao meu prazer. Eu adaptei para as minhas ideias. Eu fui pegando fragmentos e fui colocando aqui. Montando. Fui adaptando ele para os meus interesses. Tenho ele numa questão de igreja para me salvar. Tenho ele numa questão de caridade, né? Eu fiz assim uns lancezinhos legal, lhe dei umas roupas velhas, bababá. Sou bom. Sou bom, estou garantido. Então, eu negocio com essa criação interna minha. Mas negativo, né, amiguinho? Esse Deus aí não vai aparecer. Esse Deus aí, ele não existe. Vai aparecer um outro se dizendo Deus, né? Pior. Nessa formação que eu criei. E vai se aproveitar de furos que tem nessa estrutura que tu criou e vai dizer, olha, tu vai ter que fazer isso, 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 para dar tudo certo. Para te salvar. Né? Exato. Então, tu acredita em Deus? Mas em que Deus tu acredita? Deus. Né? E Jesus trouxe um modelo. Jesus trouxe um modelo de um pai bom e justo. Né? Ele melhorou o modelo antigo, né? Veio que já o modelo 2025. Ele melhorou o modelo antigo e ele trouxe um pai, um Deus que é pai. E Deus aí, de amor, né? Um Deus de amor. Aí a pergunta é, tá, mas se Deus é pai bom e justo, por que acontecem determinadas coisas? Nisso eu não me meto. Porque... Cara, mas se tu é filho de Deus... Sim, tu tem que entender. Tu tem que te meter na obra do teu pai. Até porque, digamos que ele esteja fazendo alguma coisa errada, tu pode chegar e dizer, tchê, pô, Deus, isso aí tá errado, né? Tu deveria fazer de outra maneira. Em vez não, a gente não se interessa, a gente não quer se envolver, mas a gente quer ter o contato, né? A gente quer ter as benesses, a gente quer ter o relacionamento, mas não queremos saber de interesse. Então, é complicadinho. E fora que ele diz depois, tu acredita que tu é uma alma eterna? Cara, isso aí dá um pano pra manga. Tá louco? Porque daí tem que mudar muita coisa. Não, tu não vai morrer. Sim, por isso tem que mudar, né? Porque o que eu tô fazendo é pro agora, mas e o amanhã? E se tu não vai morrer, pra onde é que tu vai? Não, mas eles estão aprontando tudo pra nós. Eles estão organizando tudo. Estão arrumando minha cama lá. Sim, eles estão ajeitando todos. De prego. Estão ajeitando todos os esquemas para que quando eu for, que eu sou um cara bom e faço o meu lado todo, e sou amigão de Deus e tal, né? Já tenho tudo preparado. E aí depois vem a terceira, que é mais
estreita ainda, né? Sim, é um funil, né? Vai estreitando. E então, se tu é uma alma eterna, tu acredita na renovação dos corpos, tu acredita na reencarnação, né? Ou seja, que tu vai e tu volta, tu vai e tu volta. Uhum. Tu acredita nisso? Só troca a roupa, o resto vem tudo igual, né? Traz as mesmas questões de aprendizado e de necessidade de aprender, então. Então essa é a boa nova, né? A boa nova é que nós temos, o Evangelho tem, né? Não é explicação, ele tem a verdade. Ele fundamenta, né? Ele tem a verdade. E ninguém vai ao Pai senão pela verdade contida no Evangelho de Jesus. Então ele tem a verdade. Não é uma explicação. Porque muitas vezes a explicação é um aspecto de, né? E o Evangelho não é um aspecto de. O Evangelho é o Evangelho. Ou tu vive ou tu não vive. Por isso que é aquele lance. Tu não tem como servir a dois senhores. Ou tu serve o teu interesse a Deus, ou tu serve o outro que a gente nem fala o nome da força que ele tem. Né? Que é o carinha que está aqui, né? Está aqui dentro. Que ele está ali dentro. Ele não está fora, ele está dentro. Sim, porque um dos meios de manifestação física, material, é o meio em que ele corre, né? Uhum. A daimon, o mal, ele só existe na matéria, né? Que nem o tempo. Ele só existe na matéria. Então são leis que organizam. E a gente, muitas vezes, não tem uma postura firme, né? E se deixa levar por essas questões mais simples. Quando que, na realidade, o Evangelho, ele tem verdadeiramente todos esses princípios, né? Mas fazei esforços para entrar pela porta estreita, que é a questão do próprio Evangelho. Porque, né, larga é a porta da perdição, que não chega a ser perdição, né? Manutenção. Larga é a porta, digamos assim, que tu vai perdendo oportunidades evolutivas, né? Na construção das tuas verdades, na construção daquilo que tu, digamos assim, carrega dentro de ti, né? Que verdadeiramente é um tesouro. É um tesouro a ser manifestado. Essa porta estreita, a gente poderia tentar simplificar, né? Como um sacrifício que eu faço perante essas coisas que me agradam e me atraem e me satisfazem por questões mais amplas, que são as questões espirituais que a gente está falando, né? Porque se existe uma continuidade, se eu sei que isso aqui é temporário, esse corpo aqui, e que depois eu continuo com os mesmos aspectos que eu tenho interno, eu tenho que trabalhar para essa realidade, que é a realidade. Isso aqui é ilusão, é temporário. Isso significa fazer sacrifícios. Eu tenho que dizer, isso aqui não me faz bem, então não, vou evitar, não me faz bem. E o que me faz bem? Me conectar, me interiorizar, o sentido é bem esse, né? Me reagrupar, porque a gente está no mundo querendo pegar tudo e perdendo os pedaços nesse pegar tudo. Então, eu preciso de um equilíbrio, de uma estrutura única, focada no quê? Bom, aí a gente vai ter que cada um chegar no seu ponto, né? Por isso desse renascer, né? A gente tem que começar a entender algumas coisas e abrir mão. Existem focos até materiais e simples, né? Uhum. Por exemplo, eu quero fazer, vamos dizer, coisas boas, ser reconhecido por aquilo que eu faço. Então eu quero ser o engenheiro para construir boas obras, prédios que fiquem de pé, né? Que não caiam, digamos, né? E como engenheiro eu vou ter o meu soldo, o meu reconhecimento, o meu salário, né? Então, mas para chegar até ali, estudo. Tem que estudar. Uhum. Dedicar. Né? Então, sacrificar o seu tempo de prazeres naquele objetivo. Tem que estudar tanto a tal ponto que cada viga,
Cada viga naquela estrutura, tu tem que calcular o peso que ela vai suportar para que ela não caia. E toda essa questão é estudo. E são leis que organizam. Uhum. E aquilo que não está dentro da lei, Corre mais o dia, risco. menos dia, cai. Né? Então, assim é a mesma coisa. A partir do momento em que tu, né, te reconhece como filho, tu vê o amparo que tu tem nos teus irmãos, Jesus, toda a espiritualidade que te apoiam, e que tu tem desejos na tua alma, tu pode colocar isso em prática. Mas isso tudo, no ambiente que tu tá, requer esforço e sacrifício. Bem isso. Porque a gente falou até O na ambiente questão... que tu tá é um ambiente material. Sim, é que onde nem tu outro tem dia que agir, né? Eu brincava, eu dizia, né? Eu digo, onde é que tu tá? Tá, tô aqui. Então eu digo, tá, Antônio, pega essa folha de papel e leva lá pro Alessandro. Sem que tu levante, sem que tu te desloque. A gente não consegue. Por quê? Porque nós estamos sujeitos à lei da gravidade. Nós estamos sujeitos à lei de espaço e tempo. Né? Isso vai exigir um deslocamento espaço e tempo. Então, quer dizer, e o pessoal hoje, muitas vezes, totalmente desfocados desse princípio construtivo, querem que as coisas se resolvam... Com mágicas. Exato. Enquanto que outros prometem as mágicas, né? Tem esse detalhe. Tem coisas que a gente não compreende, não sabe como é que funcionam e acha que, por não saber, acha que ou não é possível ou que é totalmente possível. Por isso que, mas existem leis. Por isso que se tu chegar para aquele engenheiro e disser para ele, eu vou fazer um lance assim, 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 assim. Ele tem força, porque ele conhece. Né? Ele vai te dizer assim, olha, beleza, aqui tu faz assim, ali, a ideia que tu tem é muito boa, pode aplicar. Ou, olha, tu tem que estruturar um pouco mais ali, aquele terreno lá, né, que é meio arenoso, então tu tem que fazer uma base maior para suportar aquela carga, né? Coisas que às vezes nós não enxergamos. Mas ele adquiriu esse entendimento, saindo Agregou. do confortável e buscando, tu entende, essa questão. E que para melhorar tudo, hoje, nós temos o chat GPT, né? O Google, que faz tudo por nós. Que já dá uma... Não, tu vai lá no Google, tu bota, vou fazer uma viga de tanto por tanto, O que eu preciso? Ela já te dá a resposta a tudo. Te dá toda a questão. Mas é interessante que tanto na questão espiritual, que a gente sempre diz, tem os irmãos maiores nossos que vieram na frente e deram uma direção pra gente, tem também os humanos, vamos chamar assim, porque aquele engenheiro, quando ele se propôs a estudar engenharia, outros anterior a ele já deixaram tudo organizado. Então, a gente nunca começa do zero, né? Tem sempre uma base em qualquer assunto, tem uma base daqueles que já percorreram, já fizeram e já mostraram como é que é. A gente só precisa da nossa dedicação para absorver aquele conhecimento deles, né? Por isso que na questão da criança, né, é uma questão de moralidade. Nós vamos construir nelas bases morais, baseados em bases mais antigas, que é o discernimento do bem e do mal, que esses irmãos mais velhos nos trouxeram. Já está. Né? Então, se tu tem um filho, tu pode dizer, não, meu filho, tu faz o que tu quer, tu pode bater, tu pode... Depois eu arrumo. Isso não existe. Então, por isso que nós temos que nos colocar no nosso lugar. Né? E muitas vezes, vamos pedir lá pro Alessandro, né, que é ele que abre o evangelho antes, mas eu vou até lá. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é que é a maior chaga da humanidade? 2 palavras. 2 palavras. Orgulho e egoísmo. Que todo mundo tem dentro de si e manifesta, acha que é normal e natural e bom às vezes. Mas é bom sentir isso. Não. Isso aí te arrasta. Só segura ele. A infelicidade real. Sim, que eu acho que a gente abriu outro dia. Orgulho é o egoísmo, né? É. Mas o que é o orgulho e o que é o egoísmo? Nem esses
que depois ele diz, monstros devoradores, vermes roedores. Os espíritos falam, né? Vermes roedores, porque eles estão na matéria, né? Eles só andam com a matéria. A questão do orgulho e do egoísmo é aquilo que nos afasta totalmente da questão, né, da caridade, né, da questão da humildade e da questão da própria caridade. Então, por isso que são coisas antagônicas, né? Cara, eu acho que nós abrimos... Eu abri... Talvez um semelhante dentro desse capítulo. Não, eu abri esse há umas 2 semanas atrás, eu acho. Pode ser, eu não tenho anotado aqui qual foi. Pode ter sido esse. E ele diz assim, ó, só numa parte para nós. Ó, infelicidade real. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. Tem que estudar. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade. Aqui que entra um lance pesadérrimo a nível de entendimento, que fazem calar a consciência. O que é a consciência? O discernimento do bem e do mal. O que é certo e o que está errado. Né? Que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento. Então, tu não pensa, que nem eu. Eu peguei aquele banquinho, joguei lá, não pensei em nada, né? E deu no que deu, digamos. Então, quer dizer, fazem calar a consciência, porque tu tem uma conexão com o Criador. Tu sabe que se tu consultar a tua consciência vai dizer, não come esses bombom. Não come esses bombom. Tu não tá legal, tu tá com excesso de açúcar no teu sangue, e isso vai te fazer mal. Tu não, né? A consciência te diz. E aí depois, comprime a ação do pensamento. Aí o que tu faz? Tu vai dizer, não, eu não vou comer isso aí. Só que fazem calar a consciência, comprimem a ação do pensamento, e aqui é lindo, né? Que atordoam. O que é estar atordoado? Atabalhado? Atrapalhado? Chacoalham. Que atordoam o homem sobre o seu futuro. Então, por que eu tenho que deixar de comer o açúcar? A nível denso e material. Sim. Porque me faz mal e eu vou ter doenças. Mas por que eu deveria ter um controle maior? Porque eu sou uma alma eterna. Isso aí não vai Porque não me faz bem em vários aspectos. E olha aqui, ó. É espetacular isso aqui. Quem é que falou? Delfine? Delfine de Girardin, 1861. Aí ele diz assim depois, ó. Que atordoa um homem sobre o seu futuro. Então tu fica todo atrapalhado, né? Com as coisas. A infelicidade, essa que ele coloca sobre nova forma, né? É o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Então, tudo aquilo que a gente tanto quer é o ópio, é a droga do esquecimento. Sair da realidade. Que a gente quer. E o pior é que é verdade. Hoje, um dos maiores prazeres do trabalhador, da pessoa, né, em vários países e tal, é voltar para casa, tirar o sapato, botar o chinelinho, aqueles que vivem isso, né, e bebericar e ir na frente do computador, fazer coisas que cada um gosta e também compras, né, tu comprar. Ou manda vir, né, manda vir aquela pizza, manda vir aquele coisa, ou compra aquele relógio novo, né, ou compra aquela coisa nova. Esse é o ópio, né, do esquecimento que a gente reclama. E a gente reclama mesmo, né, dessa questão, eu não sou feliz. Então, quando eu digo eu não sou feliz, eu vou consumir ainda mais droga. Porque eu estou afirmando para mim mesmo. Exato. Né?
Porque eu acho que eu não sou feliz. Então, para mim ser feliz, o que eu tenho que fazer? Mais cachaça, mais compra, mais... Por quê? Porque eu estou equivocado. Eu não sei quem sou, não sei onde estou e não sei, né, para onde vou. Mas ela responde no próximo parágrafo, se tu não sabe para onde tu vai. Ela diz assim: esperai, vós que chorais. Tremei, né? Vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito. Aqui que eu acho lindo também, né? Não se engana a Deus. Não se esquiva do destino. Ou seja, plantou colheu. Tu tá fazendo, vai ter. E as provas, que não são impostas por Deus, não são impostas por ninguém, que tu cria pelas tuas necessidades e pelos teus descuidos, e as provas, credoras mais implacáveis, credoras que vêm te cobrar, né? Mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, espreitam o vosso repouso ilusório. O que é o repouso ilusório? Ah, morreu, agora tu passou tudo. Não tem mais problema nenhum. Espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Cara, isso aí é atual, né? É um estudo. 160 e poucos anos, e essa foi lido 2 parágrafos do texto. Do texto. Mas extremamente atual, porque é bem isso, né? Muitas vezes a gente ouve alguém dizer assim, fazer essas práticas que tu diz, do chegar em casa e agora, né? Eu mereço um descanso, eu mereço essa roupa, eu mereço, sabe? Eu mereço essas coisas de fora. Não se dão conta de que tu tá mantendo a tua estrutura, de como tu é, tu não tá te abrindo para uma mudança, tu não tá vendo a possibilidade daquilo que aconteceu antes, o dia de trabalho pesado, sacrificante, como uma oportunidade de transformação. Mas a gente só olha para o aspecto, às vezes, que a gente acha negativo, a gente não olha para o aspecto positivo daquele dia pesado. Porque o dia pesado, ele está te ensinando alguma coisa. E o quê? Bom, que eu tenho que aprender para que o amanhã não seja igual. Ou vai ser de segunda a sexta, sempre daquele jeito, se eu mantiver a mesma postura. Então, é muito interessante, né? Essa questão, porque ele diz assim, tu tá plantando, é tu que tá mantendo dentro de ti essas forças que se degladiam, só que cada vez mais fraca a força boa, porque tu tá alimentando só, ele fala, né? Indiferença e egoísmo, as 2 últimas frases. Tu tá alimentando só isso, tá te tornando indiferente e egoísta, só tu. O que vai dar isso? Às vezes aí tu volta lá para casa só para, né? E tu tem toda uma família. Tu tem um filho que às vezes ele ficou fora, né? E tu ficou fora. O dia todo? O dia todo, e ele também às vezes ficou fora. E o único momento que ele teria, porque tu às vezes nem tá aí, né? Tu tá cansado, seria esse. E a gente não tem esse momento. A gente quer o... Tu entendeu? Aí vem aí o guri, pai, né? E é tudo aquilo que a gente já sabe. Então, quer dizer, aí tu vai dizer, mas é o peso daquele trabalho, papapá. Sim, mas o conceito do trabalho, às vezes, não é isso. O trabalho, ele não pode ser uma coisa horrível, como a gente considera. Ele tem que ser uma coisa construtiva, uma coisa que tu goste de fazer, que te dê um retorno material, porque tu está no meio material, e que também não te jogue, né, para situações de desespero, né, onde que tu não aguenta mais, então, né, eu vou me agarrar nisso, vou me agarrar naquilo, vou me agarrar naquele outro, achando que por eu não ser feliz, ali está a minha felicidade. Não, a tua felicidade... Ali está mais infelicidade. Aí ela está ainda maior, por quê? Porque espreitam vosso repouso ilusório
Então, muitas vezes, aquelas pessoas fogem desse mundo, né, através de tirarem a própria vida, achando que vão encontrar o repouso, né, o repouso dos justos. E, na realidade, não encontram. Mergulhar, de repente, na agonia da verdadeira infelicidade. Sim. É o que acontece. Sim. Tanto do outro lado como aqui, né? E nesse exemplo, até que tu botou ali da criança, quantas vezes os pais, pai e mãe, chegam cansados depois de um dia cansativo e extenuante de trabalho, mas tem essa oportunidade da criança que nos revigora. E a gente... Não, hoje não. A gente faz o contrário. Em vez de a gente aproveitar essa oportunidade de revigoramento que eles nos trazem e de esquecimento da problemática, a gente deixa eles de lado e vai para aquelas fórmulas antigas e que nos destrói mais ainda. E o mais interessante nisso tudo, né, que a gente tem que agora fechar, ele diz assim, ó, que aí o pessoal já fica preocupado com tudo isso, e eu também fico, né? Então é essa questão, que o Espiritismo vos esclareça, né? Então, venham a nós, né? Nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, então, que o Espiritismo vos esclareça. Então agora, nesse momento, vocês que nos ouvem, vocês que nos assistem, vão lá e façam um Pix. Anota lá, Jesus salva, que esse dinheirinho vai vir para nós, né? Porque nós salvamos. O Espiritismo não é religião, o Espiritismo não é é uma ciência. É uma ciência que tem que ser estudada, né? E nós não estamos aqui, o Pix, né, que poderiam até fazer, né? Só Jesus salva e manda... Só não sei onde é que vai cair. Eu também não sei, mas de repente vai cair em algum lugar, né, cara? Não dá para brincar, Deve não dá ter nem algo... para brincar com isso aí. Sim. Eu estou brincando, né? Para não levarem a sério. Exato. Então, que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro dessa questão da felicidade, né? Uhum. Tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Desfigurados pela vossa cegueira, os conceitos de felicidade e os conceitos de infelicidade, né? Que nós trabalhamos muito isso, te lembra, né? A questão que nós falamos de uma mãe, né, que perdia um filho. Para ela isso aí é uma coisa não tem explicação, né? Que nós rotulamos como infelicidade. Uhum. E na verdade não é, né? Claro que não é felicidade, mas não é a verdadeira infelicidade que nós trabalhamos. São aspectos da vida. Nos dias que nós trabalhamos esse texto. Por então, isso, volta para aquela pergunta: Deus existe? Como é que ele é? Sim. Porque senão Se a ele gente é não bom e é compreende uma justo. situação dessas. É. Se ele é bom e é justo, por que ele te tirou aquilo que tu mais amava? Uhum. Né? E aí, pelo fato dele ele te deu um monte de coisas, e ele te tirou uma das coisas que tu amava, aí tu deixou de servir ele, tu deixou de viver para ele, tu morreu para ele por causa desse detalhe. Então... Que não vai te trazer de volta. Que Deus que é esse que tu está negociando? Né? Que tipo de negociata tu Que tem filho com que tu ele? Até que estava tudo bem, tudo bem. Então, agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, né, preferem as lutas dos combates temerários à paz, que não pode dar nem glória e nem o progresso. É claro que aqui os exemplos eles são utilizados para aquele tempo, né? Sim. Ainda tempos de guerra. Metáforas, né? Exato, Inclusive. porque quando um povo é submetido por um outro povo, alguém tinha que salvar. E quem salva? Senão, né, os que colocam a própria vida em risco. Exato. Né? Mas o que é a vida se ela é eterna? Mas o propósito é muito maior do que a própria vida, né? Porque se a vida ela é eterna, ela é tua. E esse propósito, ele é necessário nesse momento. Então eu vou colocar a minha vida em cima de um propósito, que é uma coisa maior. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua bagagem, seus uniformes, contanto que ele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que,
tem fé no futuro, deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contando que sua alma entre radiosa no reino celeste? Ou seja, fez o que tinha que ser feito. Uhum. Então tá aí, capítulo 5, né? Para nós estudarmos. É linda essa. E é todo Essa ele. mensagem. Ele é todo ele num capítulo bem amplo, né? Que é bem-aventurados os aflitos. Jesus, entre aspas, ressuscitou mortos e em compensação passou no perto dos outros e disse assim: feliz é tu que sofre. Essa é Mais uma para estudar. essa é Por para quê? nós estudar, né? Por que que o cara fez para uns e para os outros simplesmente deu as costas? Jesus era meio traíra, né, cara? São aspectos que a gente pega, às vezes, fora de contexto, né? Ainda não Sim. entende. Por que que Não, mas assim naquele acontecia. tempo o cara deve ter pensado isso aí. Sim. Pô, o cara é um baita um trairão. Levantou lá. Não, ele não é o que dizem que ele é? Sim, levantou Lázaro? Lázaro, que eu sei que Lázaro não era tão gente boa assim que nem eu, né? E eu aqui estou sofrendo desse mal incurável. O cara nem. Só deu um tapinha nas costas. Isso. Continua. Feliz tu é tu que sofre. Um grande abraço. Obrigado a todos. Até semana que vem.